mente em movimento. Sempre entrevistando pessoas que, utilizando suas mentes, a colocam à disposição do desenvolvimento de outras mentes institucionais e individuais. E não podemos falar disso, dessa ressignificação de vida, dessa busca de qualidade de vida, essa ressignificação de valores, sem conversarmos, sem termos a alegria de conversar nesse momento com o bispo Alexandre Barbosa Monteiro Ximenes. Ele que é um líder aqui da Zona Sul, da Diocese Sul, que reúne uma série de paróquias e que vai até o estado de Alagoas. O bispo Ximenes foi ordenado, chamado ao ministério aos 23 anos de idade. Filho de uma família simples de Campina Grande, Dona Morena, na austeridade fundamentalista, ser a timoneira mor de uma família, segurando nas rédeas a disciplina. E o pai, o pastor João Clímaco Ximenes, amoroso, tolerante, e que, criando os 8 filhos, viu no filho Alexandre o chamado pastoral. Lá se vão 45 anos desde então. E após essas muitas décadas de vida, o pastor, o bispo hoje, Alexandre Ximenes, tem desenvolvido uma tarefa que o fez conhecido no Brasil todo. O nome dele transpõe os limites geográficos dessa nação, através de suas experiências internacionais. Mas, sobretudo, ele, no mesmo tempo que esteve na vida secular, contribuindo para a iniciativa pública e privada, sempre se viu amealhando conhecimentos que deram a ele o suporte, o supedâneo necessário para que hoje ele tivesse uma igreja, pasmem, com mais de 1.500 membros, com cultos regulares, com movimentos ministeriais. Mas essas coisas eu não vou falar, eu vou deixar que o bispo Ximenes fale um pouco conosco sobre aquilo que a Igreja Episcopal Carismática tem realizado nessa busca incessante de mudar mentes e vidas. Olá, bispo, que prazer imenso ter o senhor aqui. A alegria é toda minha, Jaime, de estar com você, um amigo, de estar com os amigos, espectadores, telespectadores, onde quer que estejam, para que nós possamos compartilhar um pouco da experiência de vida, dos caminhos que já percorremos na vida e daquilo que nos diz de forma simples, prática, a palavra de Deus, que é o meu eixo de vida. É uma alegria para mim. Muito obrigado. Que alegria. Bispo, a gente não pode falar de mente, de transformação de mente, de atitude, de comportamento, sem falarmos de um elemento indispensável para esse aspecto etéreo da vida humana, que é a fé. Como é que o senhor identifica que a fé é capaz de mudar esses aspectos humanos hedonistas que nos cercam hoje? Toda essa teoria, toda essa informação, tudo aquilo que faz com que a gente se perca desse eixo de unidade. E que por mais que o homem procure ter as coisas, não consegue felicidade, porque a mente diz a ele não, em vez de dizer sim. É que, na verdade, Jaime, queridos telespectadores, a época que vivemos, que sociologicamente é chamada de pós-modernidade, ela fez uma inversão na ordem correta que durante milênios vinha sendo aplicada. Isso é, na nossa mente, na psique, há uma ordem estabelecida pelo Criador, que é, primeiro, a vontade, eu quero, depois o intelecto, eu entendo, e finalmente o sentimento, eu sinto. A pós-modernidade virou pelo avesso. Hoje, as pessoas querem primeiro sentir, as pessoas querem decidir, fundamentadas nas sensações, nos sentimentos, e os sentimentos são bons, mas são relativos porque eles são produtos do meio onde nós vivemos, da situação interior, do humor, de uma série de coisas. O que nós precisamos também é saber o que é fé. Há muito conceito errado de fé. Fé é uma coisa, crendice é outra. É direito de cada um, inalienável, crer no que quiser. Mas fé não é energia, fé não é repetição de palavras como uma espécie de neurolinguística, fé não é a concordância coletiva para que surjam energia, fé é a certeza, a convicção de fatos que não se veem e de acontecimentos que ainda virão. Então, concluindo, a mente
para que ela funcione bem, saudavelmente, segundo a ordem do Criador, nós precisamos primeiro querer, depois entender, para depois sentir. Para que isso aconteça em muitas coisas, nós precisamos utilizar a fé, que é a capacidade de crer no que não pegamos, no que não vemos, mas temos certeza que existe e que vai acontecer. Bispo, introjetar essa fé na psique humana, porque a mente ela é manipulável, tanto manipulável que nós sabemos que a potestade ela influi diretamente, o próprio Jesus sente esse hálito demoníaco e rechaça isso com o conhecimento da palavra. A fé é capaz realmente de reorientar uma vida através de uma sugestão à mente humana? Eu não tenho, Jaime, a menor dúvida, né? E você disse tudo. A batalha da vida é na mente. É aí, essa é a arena onde as grandes batalhas acontecem. O que se chama de tentação é essa luta que acontece na mente, não é? Tanto que no linguajar cristão há uma expressão chamada de setas malignas, que não são setas materiais, mas são ideias, sugestões silenciosas que vêm diretamente na mente. E nós só conseguimos superar, anular, neutralizar tais sugestões que querem, através da mente, transformar-se em atos, em atitudes concretas, através da fé que crê no que a palavra de Deus ensina, no que a Bíblia mostra. Então, quando essa fé é exercida, a capacidade de reação às sugestões de potestades, como você muito bem usou, elas são infinitamente superiores. Quando a gente lê na Bíblia, por exemplo, a tentação de Jesus, ela aconteceu no deserto. E a tentação só tem lógica se eu for tentado no que eu gosto, ou no que eu preciso. Ele já estava 40 dias sem comer e sem beber, qual foi a tentação? Transforme pedras em pães. Era o que ele precisava e o que ele podia fazer. Mas aí entra a fé, por isso ele cita está escrito. Quando ele diz está escrito... Ele crê naquilo que ele lê. Ele crê naquilo que ele lê. Ele crê na herança que recebeu. Ele crê no Deus que lhe foi passado, o qual ele próprio era. Então a forma... Hoje com o meio de comunicação, você sabe, na época que nós éramos adolescentes, nós não tínhamos 1/10 da comunicação, da informação que tem hoje. Meu filho, com 17 anos, o caçula, ele tem muito mais informações do que eu tinha com 20, 25 anos. Então, isso... O acesso, né, bispo? O acesso é muito fácil. O acesso, eu costumo dizer... É o mundo nas mãos. Nas mãos. Eu costumo dizer, bem-humorado, que na minha época, para evitar muito erro, bastava minha mãe dizer, se não chegar às 10, não entra. Hoje não adianta, está no celular, ao alcance dele. Se eu disser não sai, não altera nada. Ele vai ter acesso a coisas que eu nem imagino ali na mão. Ô bispo, essa dicotomia que o apóstolo Paulo falava, da luta que não é contra a materialidade, mas a influência disso na psique dele naquele momento. Essa dicotomia, ela existe até hoje em tudo que se faz por esse hedonismo, por essa facilidade, né? Existe até hoje. E você mencionou bem porque o apóstolo Paulo, que era um homem de um intelecto admirável, de uma formação extraordinária, ele resumiu, ele diz, o bem que eu quero não faço, mas o bem que eu não quero eu faço. Falando da luta interior, né? Então ele foi submetido a essa guerra. Eu quero, é bom, entre aspas, mas eu não devo. Né? É, digamos, um prazer a curto prazo por uma enfermidade na mente, na psique, a médio e longo prazo. Eu concordo nisso, não há forma mais eficiente da gente enfrentar isso, senão pela fé na palavra de Deus. Bispo, o senhor falou do seu filho e nós temos filhos amigos. O meu caçula tem 19 anos, o meu João. E eu percebo que há uma luta muito grande entre aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente repassa e a facilidade do mundo que influi diretamente a mentalidade dessa juventude. Isso. Qual a preocupação do senhor vendo essa juventude tão à mercê dessa informação, muitas vezes nefasta?
Meu objetivo e minha preocupação, Jaime, é firmar fundamentos que eu creio, que são milenares. Uma vez eu conversando com um amigo meu, que é rabino em Buenos Aires, uma senhora entrou na conversa lá em Porto Alegre e disse, mas isso funciona? Ele disse, funciona, já funciona há mais de 5.000 anos. Então são princípios testados, né? Eu posso dizer que não creio, mas não altera a veracidade do princípio. Então, família é um princípio que está sendo detonado atualmente. A fé também, infelizmente, eu preciso dizer e digo, a própria igreja colabora para o desmonte de uma fé verdadeira. Quando ela se torna mercantilista, quando ela se torna supersticiosa, produtora de medo, de culpa, para manipular, para dominar, quando, na verdade, o que a Bíblia chama de evangelho é libertação. Liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu escolho fazer o que a Bíblia me diz que é certo. Isto chama-se fé. Bispo Ximenes, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso. Na realidade, o coração, ele vem nesse aspecto de sentimento que a mente é capaz de, dessas coisas que se avolumam. Isso. Essas informações que a gente traz no decorrer da própria vida que causam os traumas psicológicos da nossa mente. Através da fé e dos ensinamentos bíblicos, o senhor realmente crê que isso é capaz de debelar e de desconstruir tudo de ruim que a gente armazena no decorrer da vida? Eu creio. Creio até porque, além da Bíblia dizer, nos meus 45 anos, agora em janeiro, nesse mês de vida ministerial, eu já vi isso acontecer, tomar concretude. Não é algo etéreo, abstrato, é possível, não é verdade, não é? Eu já vi mentes tidas quase como irrecuperáveis, destruídas, arruinadas, serem restauradas e renovadas pela fé na palavra de Deus. Agora, eu digo a meus filhos, Jaime, o seguinte: assim como nós somos, do ponto de vista biológico, o que comemos, a mente também é aquilo com a qual nós a alimentamos. Segura um pouquinho, bispo. A gente vai para um rápido intervalo, vai só tomar uma aguinha, mas não saia daí, porque o bispo Alexandre Ximenes vai trazer informações sobre esse alimento necessário para que a gente mude atitudes e tenha mais qualidade de vida. Um minutinho, a gente volta já. Olá, estamos de volta com a mente em movimento, hoje com o bispo Alexandre Barbosa Monteiro Ximenes. O bispo Ximenes tem um trabalho maravilhoso aqui na Zona Sul. Chegou aqui há mais de uma década, pegou uma paróquia pequenina, transformou-a em diocese, foi sagrado bispo da Igreja Episcopal Carismática e tem, sob sua liderança, diversas paróquias, milhares de pessoas envolvidas, vai até Alagoas esse trabalho ministerial. E dentro dessa igreja existem inúmeros ministérios que resgatam famílias, que salvam histórias, que retomam, que tem como lema, não existe relacionamento, seja profissional, seja pessoal, seja familiar, bom que não possa melhorar. E se está ruim, tem conserto. Porque o poder de Deus tudo restaura. Bispo, a gente falava agora desse alimento espiritual, daquilo que o apóstolo Paulo falava que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Porque são muitas informações. Se naquela época já existia esse problema, você imagina hoje em dia, com essa facilidade. Como é que se faz? É uma luta ministerial? É uma luta de oração? É um trabalho de intercessão? É a mensagem da palavra dita, colocada diuturnamente? Como é que funciona para mudar a mentalidade dessa sociedade tão corrompida que nós vivemos hoje? A verdade é essa, é que nós somos para fora o que colocamos para dentro, né?
Eu digo a meus filhos, se eu começar a ler literatura violenta, agressiva, daqui a 1 ou 2 ou 3 dias eu vou estar reagindo de forma nervosa, vou estar verbalmente agressivo, porque foi o que eu botei para dentro. Assim é com literatura erótica, suja, qualquer tipo de literatura, porque o princípio é esse. Então, se eu encho a mente da palavra de Deus, se eu tiro espaço do dia, ou de manhã, quando acordo, ou à noite, quando vou dormir, para botar para dentro, eu digo a vocês, queridos, que não precisa estudar. É como quem tecla de olho fechado. Ponha para dentro que ela vai fazer o que tem de fazer. Alivia, limpa, oxigena, faz uma faxina na alma. Porque ninguém aguenta viver com a mente pressionada. E essa pressão nem sempre vem de fora, vem do que está lá dentro. Por isso que as informações são fundamentais. Posso até dizer, Jaime, você sabe, que a maior frequência dos gabinetes pastorais hoje é a frequência de pessoas agitadas, preocupadas. Nós temos um amigo comum que é psiquiatra e ele me disse que há 30 anos, quando abriu o consultório dele na zona sul do Recife, a faixa etária mais presente era entre 30 e 40 anos. Hoje, 30% da clientela dele tem entre 8 e 11 anos de idade. E recentemente me disse, eu já tenho meninos com 5 anos de idade em consultórios psiquiátricos. E eu perguntei qual é o índice de enfermidade psicológica mais presente. Ele disse, a insegurança e essa questão de medo, de fobia, O senhor diria de que pavor. o senhor diria que esse é um elemento, por exemplo, responsável a guindar a crianças a buscarem, por exemplo, esse processo mundial que houve recentemente, Baleia Azul? Creio que influencia. E eu estava conversando com outro amigo e ele me disse o seguinte, se você analisar o perfil dessas crianças, você vai ver raízes na família, né? Você vai ver raízes dos relacionamentos que, de certa forma, já são consequência dos relacionamentos familiares, e isso vai se projetando numa cadeia que também vai se multiplicando. E ele me disse que o percentual dos que tiraram a vida através do jogo Baleia Azul é bem maior entre esses que têm problemas nos seus relacionamentos primários e fundamentais, né? Por isso que é importante pai, é importante mãe, é importante irmãos. A casa, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. A criança, ensinar o adolescente já é mais difícil. Ao jovem, dificílimo. E ao adulto, praticamente impossível, né? É um detalhe simples, mas... Parece que a gente vai envelhecendo e a cabeça vai ficando mais dura e os ouvidos mais herméticos com relação a ouvir verdades que são absolutas. É verdade. O senhor não assiste hoje, assim, a sociedade encarando de forma absoluta o que é relativo e relativizando muito o que deveria ser absoluto? Exatamente. Esse é o resumo. Absolutizam os relativos e relativizam os absolutos, né? E não adianta, eu não creio no princípio tal. Pouco importa se eu não creio, ele funciona. Eu ouvi uma história cômica, mas ao mesmo tempo pedagógica há muitos anos, de que 2 amigos discutiam sobre a gravidade e um deles, ignorante, disse, eu não creio nesse negócio de gravidade. Isso é invenção, isso é ilusão, isso é mercado, crê, não crê, não crê, crê. Aí ele disse, eu vou provar que não existe. Subiu num prédio e pulou. E à medida que vinha caindo, ele gritava, tá vendo? Cadê a gravidade? Onde é que está a gravidade? E no 5º andar alguém disse, o chão vem aí. Então, há coisas que não dependem de nós crermos ou não. São princípios eternos e são princípios, do ponto de vista da humanidade, milenares, né? Não dá para fazer diferença. Não dá para fazer diferença. O senhor falava agora há pouco desse alimento e daquilo que a gente falava sobre aquilo que a boca fala. Esse alimento o senhor colocava na palavra. O senhor seria capaz de deixar como uma mensagem se existe uma solução? Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta óbvia, porque nós dois cremos que só existe um caminho que seja pautado na verdade e que traz a certeza de uma vida que vai além daquilo que os nossos olhos podem vislumbrar, que é uma vida de eternidade. Esse é um conforto
é um consolo, é uma esperança. Mas existe em vida, bispo, alguma solução que o senhor vislumbre que vai além desse discurso? Eu creio. Algumas coisas são fundamentais. Uma delas é escolher os relacionamentos, os amigos. Nós sabemos o quanto uma amizade influencia. Então, escolher bons amigos, né? A afinidade. Por isso que eu digo, há uma diferença entre amar e gostar. Amar é querer o bem do outro. Gostar é ter prazer, é sabor, é gosto. Eu não posso ter afinidade com quem gosta do que eu não gosto e vice-versa. Então, eu devo procurar, na medida do possível, mas não evitar outros amigos que tenham na vida o sabor que eu vejo. Segundo, crer. Não é sentir, é crer. Sentimento vem depois. Em Jesus, quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um caminho, não é uma verdade, nem é uma vida. É o caminho, a verdade e a vida. Não é admitir a existência histórica dele, é praticar o que ele disse, né? É viver, encarnar, assim como ele encarnou o verbo. Nós não temos essa capacidade que ele teve e tem, mas nós vamos, dentro da nossa limitação, encarnando. E podemos olhar para trás e dizer assim, hoje eu sou o que eu não era, já faço coisas que eu nunca fiz, já executo coisas que eu nunca executei. Então o caminho é esse, boas amizades, procurar uma comunidade limpa, decente, onde o evangelho seja exposto em verdade, onde não haja crendices, superstições, onde não haja exploração, mercado, mas verdade simples, como a verdade é simples, a verdade não é complicada. A Bíblia diz, nem o louco errará esse caminho e alimentar essa vida. Finalmente, nós tínhamos lá na nossa igreja, na nossa comunidade, um jovem que era piloto da FAB. Ele agora não está mais em Recife. Eu gostava muito de conversar com ele, porque eu sou um curioso do assunto e aprendia sobre o assunto e lições para a vida. E um dia ele conversando disse, bispo, eu vinha de Manaus no meu avião, 15 mil metros de altitude, velocidade supersônica, ele é piloto da Força Aérea, quando subitamente comecei a sentir, eu sentindo que estava perdendo altitude, tomei um susto, olhei para os instrumentos, fiz os cálculos, observei tudo e os instrumentos diziam que não, que eu estava no rumo certo e de fato estava porque cheguei bem. E eu fiz uma pergunta, me diga uma coisa, quando há o choque de informações, você sente uma coisa, não é um leigo, é um piloto de altíssima qualificação, você é dos tops, você é piloto de um supersônico, um homem bem formado e bem informado. Quando você sente, é você que está sentindo, e o painel dá outra informação, afinal você acredita em quem? E ele meio sorridente olhou para mim e disse, bispo, no dia que eu acreditar em mim, eu morro. E eu disse a ele, você me deu uma dica preciosíssima. Para a vida, querido, não é o que eu sinto, é o que o painel diz, e o painel é a Bíblia. Esse é o painel. Se você buscar aí as informações para o voo da vida, vai ser segurança total, muito mais do que eu sinto, porque o que eu sinto, eu já expliquei, é relativo ao meu humor, a uma noite bem dormida, mal dormida, a um atrito, a uma confusão, a uma raiva. Então, esse é o caminho, não tenho outro para apontar a não ser a palavra, a Bíblia Sagrada. Telespectador, esse é o Alexandre Ximenes. Alexandre Ximenes é um homem que é amado, admirado pelo seu senso de humor, tem um humor que é igual ao do líder Paulo Garcia, e enfim, caminha com tranquilidade, dirige muitos ministérios, e eu queria deixar esses últimos 30 segundos para que o senhor pudesse se despedir em nome da Mente em Movimento e da One TV. Agradeço muito, Jaime, o seu convite, muito me honrou, me alegrou, inclusive em razão da nossa amizade, somos quase irmãos, nossos filhos nos tratam como tios, e dizer que essa foi uma oportunidade de ouro para trazer aquilo que nós cremos de forma simples, despojada, sem complicação, mostrando um caminho para a vida que não pode ser imposto, mas acolhido. Não pode ser enterrado cabeça dentro, mas deve ser
uma escolha livre, consciente dos que querem caminhar melhor na vida. Com isso, a mente vai se ajustando, não há mágica, não é nada mágico. Ela vai se ajustando, vai sendo alimentada, ela mesma vai corrigindo aquilo que precisa corrigir e de repente você experimenta paz, tranquilidade, segurança, dorme na hora de dormir, trabalha na hora de trabalhar, não vai ficar escravo de procedimentos para dormir, não vai viver aquela ansiedade das pessoas que dizem, que passam um dia dizendo, tomara que a noite chegue, passa a noite acordado dizendo, tomara que o dia amanheça. Não, você vai ter paz para deitar e dormir, o travesseiro vai ser fofo, o colchão, Amém. A Bíblia diz. Faça um teste, eu lhe desafio, durante 15 dias, antes de dormir, quando não tiver mais nada para fazer, nada, pegue uma Bíblia, seja ela qual for, seja evangélica, católica, isso não faz a menor diferença. Pegue a sua Bíblia, leia, não é para estudar, não é para entender, não é para compreender, não é para aprender. Leia, eu estou pedindo só que encha a mente dela na hora de dormir. Observe 15 dias. Daqui a 15 dias não é que você vai estar uma usina de saúde, mas vai haver uma tendência. Queridos, queridas, se a tendência for boa, o resto é tempo, é investimento. Graças a Deus. Nós voltaremos aqui com mais um programa A Mente em Movimento e mais uma vez, muitas outras vezes, com a presença alegre, bem-humorada do Bispo Alexandre Ximenes. Meu querido, Prometo em ONU agora. Muito viu? obrigado. Um abraço grande. Alegria, Para você Jair, que fica, prazer. até a próxima oportunidade.